A gente vai falar sobre as birras, sobre o desenvolvimento da criança, a gente vai falar sobre a música, a gente vai falar o que fazer nesses momentos, o que não fazer nesses momentos. É porque se a gente começa a compreender como é que a criança está se desenvolvimento, por que que tem esse período, né, por volta dos 2 anos, que é de muita birra, de muita manha e que realmente, né, tira a gente do controle muitas vezes, né? A gente conhecendo, aí a gente começa, né, buscar um entendimento maior, aí a gente começa, né, ter mais calma, porque não é de propósito que eles fazem birra, né? Não é porque eles querem desafiar a gente, não é porque eles estão tramando algo, né, super para nos irritar, não é nada disso. Porque nessa fase, gente, as crianças estão inundadas pelos sentimentos, emoções, a flor da pele. Elas não entendem por que elas não podem pegar, por exemplo, um pacote de bolacha do supermercado. Elas não conseguem entender. A única coisa que elas entendem é o não, é algo que vem contra aquilo que ela quer fazer. E daí vem essa explosão, né? Essa explosão de raiva, de birra, de sentimentos que a gente muitas vezes não compreende. Fala, nossa, mas eu já falei 500 vezes e ela não está me entendendo. E eu tenho uma notícia para te dar, que é o seguinte: elas não vão te entender mesmo. Se você ficar falando, elas não vão te entender. Então, assim, são muitas coisas que as crianças estão tendo que lidar nesse momento, né? Porque elas eram totalmente dependentes da gente, né? Se a gente pensa lá na criança pequenininha, que ela não sabia nem engatinhar, e ela já passou pela fase de engatinhar, aí depois ela passou pela fase do andar, aí ela já tá quase que falando, já tá compreendendo muito melhor as coisas. Então, ela tá nesse desenvolvimento, é tanta coisa que ela aprendeu em tão pouco tempo, né? E que de repente ela era lá super dependente para comer, dependente para se locomover, dependente de um monte de coisa, e agora ela já tá mais solta, já tá mais independente, né? Isso é muita coisa que acontece dentro dela, né? Um turbilhão de emoções e de questões físicas mesmo que estão acontecendo. Então a criança percebe que ela pode, nessa fase, realmente afirmar-se e ter uma vontade própria, né? Então ela descobre assim, opa, eu tenho a minha própria vontade, eu não faço mais parte desse mundo, né? Porque até então ela e o mundo, ela e a mãe, eles não têm esse discernimento de que ela é um indivíduo separado do outro, né? E daí por volta dos 2 anos, né, 3 anos, depende, cada criança é uma, tá, gente? Não dá pra gente pegar o pacote e levar tudo à risca, né? Cada uma tem lá as suas características próprias, tá? Mas do modo geral, é isso que acontece. Aí até tem aquele momento que a criança, né, fala eu. Até então, a criança fala, ai, a Fabiana gosta muito de comer chocolate. A Fabiana adora chocolate, né? Eu tô falando de mim, mas eu falo Fabiana. Aí quando a criança começa a falar eu, é porque ela tá assim passando por um outro estágio de consciência. Mas até ela chegar nisso, um turbilhão de coisas estão acontecendo. E a gente precisa olhar para isso e acolher e ajudar essas crianças a passarem por essa fase tão difícil, para esse caos, uma fase muito conturbada para as crianças e que realmente faz parte do próprio desenvolvimento infantil. A gente, às vezes, não percebe isso e perde o controle por falta de consciência das coisas, por falta de entendimento mesmo, né? A gente acha que a criança tá fazendo de propósito, a gente fica pensando, nossa, como é que essa criança ainda não entendeu? Porque eu já falei 500 vezes, eu já expliquei, eu já bati, eu já dei sermão, eu já fiz de tudo, e essa criança não entende, tá? E daí a gente não compreende o desenvolvimento da criança e se frustra, né? A gente fica super frustrado porque a gente vê que tudo que a gente está fazendo nada está adiantando, né? Muitas vezes a gente não faz porque às vezes a gente até tem consciência
do desenvolvimento e de tudo, mas a gente acaba deixando pra lá, acaba mimando, acaba fazendo as vontades, porque é mais fácil, sabe? Ai, eu não tenho tempo, ai, ou eu não aguento mais esse choro, ou eu não aguento mais, eu tô cansada, sabe? Então acaba, né, sendo super permissivo e fazendo tudo que as crianças querem. Isso também não vai ajudar, muito pelo contrário, vai confundir muito mais. Também tem a questão assim de que às vezes eu coloco limite, eu lido muito bem com isso, eu entendo super sobre isso, só que eu sou divorciada e tem o pai do meu filho que faz tudo o que ele quer, que mima, ou tem a avó que passa uma boa parte também com o meu filho, e daí a gente confunde mais essa criança vai ficando cada vez mais perdida e cada vez mais, né, birrenta, digamos assim, porque a gente não está conseguindo lidar com isso e ter uma coerência, né? Então, é um processo, e que esse processo a gente precisa ter a consciência do desenvolvimento das crianças, né, pra gente agir conforme o próprio desenvolvimento. A gente precisa estar alinhado com os outros adultos também, que têm contato com as crianças, que são referências também dessas crianças, porque é adulto, né, que tem vínculo com a criança e que a criança convive, né, é referência da criança. Então, outra coisa que a gente precisa fazer também é ser firme, né? Ter um trabalho interno nosso pra gente não perder a cabeça, pra gente não se descabelar, né? E pra gente buscar esse controle, porque se a gente consegue isso, a gente tá ensinando pra criança que ela também vai conseguir. E que é assim, que muitas vezes a gente precisa desse autocontrole, né? Então, se a gente perde o controle, o que a gente tá ensinando pra criança é assim, podemos perder o controle, né? Então, se a gente fala de educação, a gente precisa olhar pra gente e ficar forte. E ficar forte e buscar dentro da gente, né, esse controle nesses momentos. E é pra gente ter realmente essa situação nas nossas mãos e a gente não perder a cabeça com isso. A gente já sabe que não serve, né, colocar a criança de castigo e gritar. Porque os nossos pais ensinaram a gente por autoritarismo, no sentido assim, eu falo, você me obedece. E quando a gente fala de eu falo, você me obedece, a gente não está ensinando a criança a se controlar. A gente está só ensinando a criança a obedecer, tá? A obedecer pelo medo. Se você não me obedecer, você vai apanhar. Se você não me obedecer, você vai ficar de castigo. Se você não me obedecer, isso e aquilo. E daí a gente que cresceu com isso, a gente não aprendeu a se controlar, né? Então, muitas vezes, sim, a gente perde o controle. Só que como a gente está aqui estudando, a gente sabe que isso é importante, né? E que nós somos os exemplos das crianças, porque as crianças têm, sim, os neurônios espelhos, a gente vai se trabalhar para descobrir como que a gente pode ficar mais tranquilo nesses momentos, para a gente aprender, né, ter esse controle e dessa forma a gente vai ensinar a criança a aprender a se controlar e não ter simplesmente concordar com tudo por conta do medo e por conta do que eu mando e você me obedece. Castigar, gritar, que isso não é a solução. Né? Dar as costas para a criança também não é a solução. Eu lembro que meu pai falava assim: você quer chorar? Vai chorar lá no seu quarto, né? E mandava eu chorar lá no meu quarto. Então assim, isso é dar as costas, né? Dar sermão também, uma criança de 2, 3 anos, gente, não é a solução. Porque assim, gente, a criança quando fica de castigo, ela vai se sentir a pior pessoa do mundo, né? Ela vai ficar lá achando que ela não é amada, que ela não é querida e que ela é horrível. Ela não vai ficar pensando o que ela pode fazer para melhorar. Pode até não repetir o que a gente fez, mas não é porque a gente pensou, é porque a gente ficou com muito medo. E esse sentimento, o medo, é um dos piores sentimentos que a gente pode ter na vida, né? Porque o medo faz com que a gente fique fechado, o medo nos trava e a gente não quer isso para as nossas crianças. A gente quer que as crianças voem, mas para isso também precisa ter limite.
Então, assim, é esse lugar que eu quero chegar, né? Como é que a gente consegue achar esse equilíbrio para que as crianças possam ter essa liberdade, né? Se sentirem amadas, respeitadas e serem bem educadas, né? E saberem agir na sociedade e lidar e conviver com regras e com limites e com combinados e tá tudo certo, né? Então, outra coisa também que a gente precisa saber é que bebê, gente, que essas crianças pequenas, elas não vão manipular, elas não fazem a coisa... Porque tem gente que fala assim, nossa, minha filha me manipula o tempo todo. Ela não tá manipulando, ela tá só se expressando, ela está expressando uma necessidade dela e que é totalmente fora de controle, que é descontrolada. A pirraça, a gente então tem que saber que é o modo da criança se expressar, né? E o que atrapalha isso? Não, antes de falar do que atrapalha, eu vou falar sobre o cérebro da criança. Por que eu falo que não é para falar demais para a criança, que não é para dar sermão, que realmente a criança não vai entender e ela não vai entender mesmo? É por conta do desenvolvimento cerebral da criança. Então eu costumo falar que as crianças elas chegam, né? A gente chega aqui e a gente tem três cérebros, tá? O cérebro reptiliano, que é esse cérebro instintivo, que é de sobrevivência, que é o bebê quando ele tá com fome ele chora, quando ele precisa de alguma coisa ele chora, e isso que nos faz a gente, né, ficar vivo, né, se alimentar, dormir, descansar. Esse cérebro que controla, né, esses instintos. Aí, mais pra cima, a gente tem o cérebro límbico, que é o cérebro e esse cérebro reptiliano, ele já vem pronto, né? É o cérebro lá, o mais antigo que a gente tem. Então, todo mundo tem esse cérebro, todos os animais têm esse cérebro. Aí, logo um pouquinho mais pra cima, a gente tem o cérebro límbico, que é o cérebro responsável pelas nossas emoções. Esse também já vem pronto, né? Então, não é à toa que as crianças são... né, tem os sentimentos à flor da pele, elas têm lá muitas emoções e muitos sentimentos, e por isso que a música também, né, toca, a música se comunica com as crianças, porque a música, né, atua nesses sentimentos, nessas emoções. Então, ok, né, e mais pra cima a gente tem o neocórtex, que é o cérebro do raciocínio, da inteligência, da lógica, e esse não vem pronto, esse vai amadurecendo até os 21 anos de idade, tá? Então, assim, nessa primeiríssima infância, esquece responsabilidade para as crianças, colocar responsabilidade, colocar lógica, colocar que a criança lembre de alguma coisa que foi falada, de alguma coisa que foi feita. A criança vive, a gente pode dizer, no mundo dos sonhos, sabe, gente? Quando a gente sonha, que fica tudo embaralhado, tudo bagunçado, que a gente não sabe o que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a pouco. Então, assim, é tudo muito misturado, tudo muito misturado. Então, eles não conseguem lembrar. E quando a gente fala dessa região do neocórtex e a gente fala de fala, né, a gente está indo direto nessa região que não está pronta e a criança não consegue compreender, né, o que sai aqui, o que está aqui no concreto já é difícil para ela, sabe? Por isso que a gente ensina, a gente fala, a gente descreve o que está acontecendo, a gente... É muito diferente, porque quando eu falo assim, gente, não é pra ficar explicando pras crianças as coisas. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas não é pra falar com as crianças? É diferente. Não é pra explicar, mas é pra falar no sentido de descrever o que está acontecendo no momento. Quando a gente fala, porque você... eu já falei 500 vezes que não é pra você comer esse doce antes do almoço. E mais uma vez você pegou esse doce. E eu já falei que se você ficar comendo doce antes do almoço, você vai passar mal. Porque primeiro que você não pode comer doce. Sabe, isso tudo tá num lugar que não tá amadurecido nas crianças pequenas, né? Então elas vão ficar mais confusas ainda, tipo, nossa, meu Deus, o que tá acontecendo? O que essa pessoa tá falando pra mim que eu não tô conseguindo acompanhar nada, né? Quando a gente fala de descrever, é de ir dando nome aos bois das coisas que estão acontecendo nesse momento. Que é no sentido, eu tô muito triste com você, eu tô muito chateada. Que é no sentido, olha, isso aqui é uma caneta, olha, isso são suas mãos, né? Que são essas músicas que vêm. Então a gente tá descrevendo, a gente vai trocar a fralda de uma criança, a gente está descrevendo o que está acontecendo.
com muito respeito, com muito amor, eu tô lá falando, ó, estou levantando a sua perninha, agora a mamãe vai passar o algodão no bumbum, olha o algodão, né? Então isso sim é pra gente falar com a criança, mas é pra gente descrever, não é pra gente ficar dando sermão e ficar dando explicação, tá? Então é uma diferença, porque esse cérebro que vai... E daí, por que as crianças têm esse momento de birra de mãe? É que nem eu falei, né, que elas estão passando por muitos desafios, estão aprendendo muitas coisas em pouquíssimo tempo. E o que acontece? Esse cérebro não tá pronto. E quem que vai controlar essas emoções? Que vai dizer assim, olha, você está exagerando, né? Olha, sua mãe já falou com você isso ontem, você vai fazer isso de novo, né? Quem vai fazer tudo isso nessa criança é esse cérebro neocórtex que ainda não está pronto. Então a criança está passando por essa fase, ela está se descobrindo que ela não faz parte desse mundo, que ela é um ser, né, separado da mãe, separado do outro, e junto com isso tem essa explosão de sentimentos e tem essa falta de controle cerebral, tá? E junto com isso a criança tá assim, opa, eu sou eu, ela é ela, então peraí, deixa eu entender como é que funcionam as coisas desse mundo. E daí ela vem com essa força toda para falar assim, nossa, eu penso diferente de você. Então ela começa a descobrir que ela pensa diferente do outro, que ela pensa diferente da mãe, que ela quer uma coisa, a mãe quer a outra, mas como assim? A gente não quer a mesma coisa? A gente não é uma coisa só? Né? E tudo isso faz parte desse desenvolvimento e desse entendimento da vida e das coisas e das relações. Entende? Então faz parte. E a gente sabendo que isso faz parte, aí a gente pensa, tá, então como é que eu posso contribuir para ajudar essas crianças a passarem da melhor forma possível por esse momento da vida? Porque tem muitas coisas também que atrapalham esse momento. Que a gente acaba, né, intensificando mais ainda esses momentos de birra, de manha, né? Por exemplo, a gente às vezes estimula a birra e não sabe, né? A gente às vezes deixa as crianças esgotadas, a criança que não dorme bem, a criança que não come bem, a criança que de repente a gente leva ela a passear no shopping e eu quero ficar quieta vendo vitrine, quer que a criança fique quieta para eu poder ver as vitrines do shopping, e a criança não fica, e daí eu falo, olha, agora você tem que ficar quietinha, a criança não vai entender. E assim, shopping não é lugar de criança, e ponto! Né? Quando a gente entende que shopping não é lugar de criança, porque tem muitos estímulos, porque tem muito barulho, porque criança, o que tranquiliza, agita, sabe? Esse ruído, essa movimentação, essa poluição sonora, essa poluição visual, ambientes assim, né, esgotam, cansam, e a gente não percebe, porque a gente já tá aí acostumado com tudo isso, né? Agora, o que acalma a criança? A natureza. Quanto mais contato com a natureza, é melhor. Não é à toa que a gente vai pro mar, né? Ai, que delícia, que saudade de viajar, olhar aquele mar e a gente fica tranquilo. Quando a gente vai pro meio, né, onde tem bastante verde, isso, se a gente prestar atenção, isso já nos tranquiliza. E a criança é a mesma coisa e muito mais, porque a criança, ela acabou de chegar nesse mundo, ela é assim, né? Tá com esses sentidos à flor da pele, e nós somos seres da natureza, e a criança é um ser da natureza, então quanto mais próxima à natureza, é melhor, mas elas vão ficar mais tranquilas. Então assim, querer que a criança fique quieta em restaurantes, em shopping, em lugares muito barulhentos, muito bom, isso daí vai estimular, né, um esgotamento da criança que vai virar uma birra, né? Então, que nem eu falei, criança com fome, criança com sono. Às vezes a criança tá super birrenta, tá super irritada, é porque simplesmente porque ela não tá dormindo bem. Porque a rotina dela tá uma bagunça, né? Tá tudo atrapalhado. E daí a criança que não dorme bem vai ficar irritada e vai ter mais ataque de birra, vai querer, né? É igual a gente, né, gente? Se a gente não dorme bem, ou se a gente tá com fome, né? Não tem isso. Eu, pelo menos assim, se eu tô com fome, tô muito cansada, ai, gente, me deixa quieta. Então a criança é isso, né? A gente pensar disso. Outra coisa também que pode desencadear essas birras, né? É a saudade, né? Às vezes a criança fica o dia todo na creche, o dia todo fora, né? E a mãe chega e tá cansada, né? O pai, a família, enfim,
que pega essa criança e a gente entende que a mãe tá cansada, então o que a mãe quer é colocar a criança para dormir o quanto antes, para poder descansar, para ter um tempo, porque também dá para entender que não é fácil. Aí a criança começa a fazer um monte de pirraça, começa a chorar, começa a fazer muita birra, começa, né, a desafiar, que nem a gente fala, e tudo vai ficando um estresse muito grande e que na verdade a criança só quer assim uma meia hora de atenção, de uma brincadeira, de uma massagem, de um carinhozinho gostoso, né? Então isso também é uma coisa que a gente precisa cuidar, né? Outra coisa que pode ser também, gente, quando a gente fala dessas crianças que ficam um pouquinho longe, né? É que às vezes essa criança foi agredida por uma outra criança, às vezes essa criança, sabe, aconteceu alguma coisa dela em outro local na vida dela que a gente não tá sabendo. Então essas birras a gente tem que olhar e ter essa escuta bem ativa, porque também é uma forma da criança se comunicar. Com certeza, essa criança está nos dizendo algo. Uma coisa que ela está dizendo é assim: olha, estou passando por esse desenvolvimento, eu estou um pouco descontrolada, por favor me ajude. Ela pode estar dizendo que alguma coisa está acontecendo dentro dela e que ela não está conseguindo colocar para fora. Por exemplo, crianças que não brincam livremente. Brincar é uma forma da criança se expressar. Cantar é uma forma da criança se expressar, de colocar para fora, né, como uma válvula de escape. Então, se essas crianças ficam muito tempo em frente às telas, se elas não têm essa oportunidade de brincar livremente, ou se o que a gente está brincando com as crianças são atividades dirigidas, no sentido de que, olha aqui, é assim que faz, essa peça que monta aqui, é assim que não sei o que, é assim que você pinta, é assim que você desenha, né, e fica tudo dirigido, ela não tem essa expressão livre, desse brincar livre, que é o que a gente fala. Pode ter muita coisa dentro dela borbulhando também que ela precisa colocar para fora. E se ela não coloca para fora nesse principal trabalho da criança, que é esse brincar, se ela não se expressa com isso, né, com esse brincar, com essas canções, com essa música, com esse brincar livre, de correr, pular, de ficar quietinha, de montar uma torre sozinha, sem ninguém atormentando na orelha dela, o que ela tem que fazer, como é que ela tem que fazer, aí o que acontece? Acontece isso, aí ela não tira para fora aquilo que ela precisa tirar através desse brincar. Eu costumo falar que o brincar é como se fosse digestão. Sabe quando a criança está sendo alimentada por esse mundo todo, né? Por um monte de informação, um monte de coisa que ela ouve, que ela vê, tudo é novidade. É muita coisa, é muita coisa. Fora esse desenvolvimento, essas emoções. Então, uma forma de colocar para fora tudo isso que está acontecendo, né? É essa forma de digerir todo esse mundo e todas essas informações é através desse brincar. Então, criança que não brinca e que não coloca isso para fora, ela pode estar tendo ataques muito maiores de birra, porque tem coisas que estão presas dentro dessa criança e que ela não está conseguindo pôr para fora. Então, ela está meio que gritando: pelo amor de Deus, me ajudem, olhem para mim, porque tem alguma coisa que está errado dentro de mim. E a gente já sabe o que é importante para uma criança pequena, para uma criança de 0 a 7 anos, e o que não é importante. A gente já sabe que o brincar é fundamental. A gente já sabe que tela faz mal, né? E por aí vai. Tem vários fatores que a gente tem que olhar. Tem essa questão do desenvolvimento, mas também tem essas situações que são muito importantes, né? Que a gente precisa olhar, né? E cuidar. E ouvir essa criança, escutar essa criança no sentido: o que ela está querendo me contar com esse monte de birra? Onde será que eu posso melhorar? O que essa criança veio para me ensinar? Será que... Aí a gente vai pensando em tudo que a Fabi está falando aqui. Será que ela está dormindo bem? Será que ela está comendo bem? Será que é saudade? Será que ela está ficando muito em frente às telas? Outra coisa também que a gente pode olhar é para as nossas atitudes. A criança está se conhecendo como ser, né, separado do todo. Então ela vai se firmando nisso em relação ao outro, né? E se esse outro não tem uma coerência no discurso, não tem regras claras e não cumpre os combinados, cadê a referência que essa criança vai ter? Por exemplo, eu sou uma mãe e eu falo pro meu filho que não pode, sei lá, comer doce antes do almoço, que daqui a pouco o almoço vai sair e que não pode comer doce.
Só que daí no outro dia eu tô mais cansada, a criança fala, ai mãe, pode comer esse pacote de bolacha antes do almoço? Eu falo, ai, come, vai. Aí no outro dia eu falo, não pode comer doce, mamãe já falou que não pode comer doce. Aí no outro dia eu falo, ai, come, vai. Isso atrapalha a criança. Isso não dá segurança para a criança, porque a criança está passando nessa fase, ela fala, meu Deus, eu preciso me apoiar em algum lugar, eu tô perdida, eu tô sem base, eu não sei que mundo é esse, eu não sei o que está acontecendo com esse mundo. E daí, quando a gente vem com essas, com essas regras que são quebradas, né, a gente atrapalha o desenvolvimento da criança. Aí a criança vai ficar mais birrenta, ela vai, né, experimentar mais esse mundo e essa diferença que ela tem entre vocês. Então, assim, vai ficar tudo mais... Vai acentuar essa fase, vai piorar essa fase. Então, você ter as regras claras e a coerência de discurso com o outro e com você mesmo. Por exemplo, eu tenho lá o pai que também educa, né? Então, assim, eu preciso combinar com o pai que isso pode, mas isso não, né? E a gente saber o que realmente é o não. Porque às vezes também muitas coisas viram não. Ah, não, isso não. Não, isso não. Não, isso não, isso não. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que preparar um ambiente para essas crianças poderem brincar, explorar e se divertir e evitar ficar falando não por qualquer coisa, né? A gente propõe outras coisas. A gente, primeiro, que a gente cria um ambiente para essa criança poder brincar e se desenvolver livremente com coisas que ela possa realmente brincar e explorar. Tanto em casa quanto nas creches e tudo mais, pra gente não ficar toda hora falando não, porque a gente vai ter que falar não toda hora e ela não vai lembrar. Então a gente constrói esse ambiente e realmente quando tem essas regras claras, o que é não mesmo, aí a partir do momento que eu falei pra criança que isso é não. E pronto, e acabou. Não, porque eu te amo e isso não. Ai, mas não sei o que. E a criança vai lá e se joga no chão. Aí você vai lá, ajuda essa criança. Ajuda, acolhe. É difícil mesmo, eu sei que é difícil. Você queria muito, né, fazer isso agora, mas isso não pode, né? E sem ficar dando muita explicação, muita coisa, sabe? Tenta ver algumas frases que são curtas e potentes. Só pra gente entender, né, um pouquinho como é que as coisas funcionam, porque isso também é importante, a gente ter coerência no discurso e ter as regras muito claras, porque com isso a gente vai ajudar essa criança a entender melhor sobre ela, sobre o mundo, sobre os outros, sobre tudo, né? Então é bem importante. Por exemplo, a criança teve um ataque de birra, né? Ela tá lá, ela se jogou no chão. E daí a gente já sabe, né, que faz parte do desenvolvimento. Aí a gente já dá uma refletida, né? Não precisa ser no momento, mas depois. Onde será que eu tô errando? O que essa criança tá querendo me dizer e tudo isso? Mas no momento você acolhe a criança, porque você sabe que ela não tá fazendo aquilo que ela quer. Ela tá fazendo aquilo ou porque ela tá gritando alguma coisa dentro dela para que a gente possa olhar e escutar verdadeiramente essa criança, o que tá acontecendo, e pensando, será que é sono, será que é fome, será que ela tem que dormir muito tarde, será que enfim, aconteceu alguma coisa na escolinha, será que é porque ela tá sem rotina, porque rotina também dá esse limite, dá esse chão, e rotina é fundamental, é a base de tudo. Será que é porque, né, eu tô falando cada hora uma coisa, o que eu preciso melhorar em mim? Né? Então, assim, a gente vai trazer isso para a consciência e vai acolher a criança. Vai falar, olha, vai dar voz aos sentimentos da criança. Né? Porque a gente também, quando fala de educação, a gente também fala de educação emocional. Então, se a gente dá voz para aquilo que a criança está sentindo, grandes chances dessa criança ter uma consciência maior e ser mais equilibrada emocionalmente, que é o que a gente quer, seres equilibrados emocionalmente. Então a gente pode falar para essa criança, olha, eu sei que é difícil para você, eu sei que você tá com raiva, eu sei que você queria muito tal coisa, mas agora não, né? Você tá com muita raiva e às vezes a gente pode fazer isso, né? Imitando a criança, que a criança vai se espelhar na gente, vai reconhecer aquilo que tá acontecendo, sabe, com ela, porque o que a gente quer é que chegue num ponto e essa criança chegue para você e fale assim, olha,
mãe, eu tô com muita raiva. E quando ela souber expressar através da fala isso, ela vai também aliviar, né, tudo isso que ela não tá conseguindo dizer, que ela não tá... E quando você consegue traduzir aquilo que tá passando por ela, vem um conforto. É que nem acontece com a gente, né? Se alguma coisa aconteceu dentro de mim e eu tô querendo desabafar com alguém, sei lá, por exemplo, tô namorando uma pessoa e daí essa pessoa terminou comigo e daí eu chego pra uma amiga minha e falo assim, olha, eu tô muito triste, eu tô muito chateada porque o fulano terminou comigo, eu não tô conseguindo lidar, eu tô muito mal, eu não como, Aí a pessoa que é minha amiga, né, vai falar assim, ai, Fabi, imagina, esquece, vai, nem fala mais disso, não é nada não. Tipo, poxa, eu tô contando pra ela que eu tô mal, poxa, é assim que ela vai lidar com essa situação? Isso é muito ruim. Então, quando a gente ignora o que tá acontecendo com a criança e tenta dar a volta por cima e tenta passar por cima, é essa sensação que vem. E que não é legal. Agora, se eu chego pra uma amiga e conto, e essa amiga fala assim, poxa, Fabi, putz, que chato isso, né, meu? Imagina o quanto você tá chateado, o quanto você tá triste. Olha, Fabi, eu tô aqui pra que você precisar, conte comigo, né? Porque eu sei que é muito difícil, nossa, eu imagino, né? Enfim. Então é disso que a gente tá falando, é de ter essa empatia com as crianças. Para elas vão daí ficar. A gente vai ajudar essa criança. A partir do momento que ela fala assim, nossa, a minha mãe tá entendendo que tá acontecendo comigo, que eu não tô dando conta e que tá muito difícil pra mim. Ou meu professor está entendendo. Com isso já dá um alívio, você está acolhendo essa criança. E a gente pode fazer isso de várias formas, né? E uma das maneiras que a gente tem, que é bem potente para a gente fazer isso, é cantando. A gente canta e automaticamente a gente trabalha a nossa respiração. E quando a gente trabalha a nossa respiração, automaticamente a gente trabalha com os nossos batimentos cardíacos, né? E o fluxo sanguíneo e tudo mais. E essa respiração mais tranquila, ela ajuda a nos tranquilizar. A gente fica mais tranquilo. Então, quando a gente fala de trabalhar com as canções, a gente canta, e enquanto a gente canta, a gente se tranquiliza, a gente também ajuda a criança a se tranquilizar, porque a canção envolve essa criança, ela vai se sentir mais acolhida ainda com uma canção, né? E esse discurso da canção é esse discurso que a gente está descrevendo o que está acontecendo, a situação que está acontecendo. Não é um abandono, não é, sabe, das costas para a criança. É assim, vai que eu tô aqui, né? Eu sei que não é fácil, mas eu tô aqui para o que você precisar. Por exemplo, a canção do Chororô, essa canção eu fiz quando minha filha, a Nina, era pequena, que ela tá agora com 10 anos, e ela chorava muito, sabe? É dessas crianças que a gente fala, né? As crianças fortes que vêm e fazem bastante birra, e chora, e chora. E às vezes ela começava a chorar e não parava mais. Eu ligava assim, sabe? E chorava e não parava mais. E a gente tentando manter a calma e tudo mais, respirando, acolhendo. Aí me veio essa canção e ajudou demais. Ela se sentia muito bem com essa canção. E depois eu continuei cantando essa canção na casa do Ninho para as crianças que às vezes estavam fazendo birra, fazendo manha, fazendo alguma pirraça, ou porque a gente falou que não pode tirar a mão do brinquedo do amigo, coisas que acontecem rotineiramente, né, na vida. Às vezes a criança tá nessa fase e ela não tá se dando conta de tudo que tá acontecendo com ela e começa a fazer uma birra muito grande. E daí a canção é assim: esse chororô já vai passar, pode chorar pra se acalmar, deixa sair, eu estou aqui. Choro acalma, lava a alma, chororô, deixa sair. Esse chororô já vai passar, pode chorar pra se acalmar, deixa sair, eu
eu estou aqui. Choro acalma, lava a alma, chororô, deixa sair. E essa música vai virando um mantra, sabe? É muito diferente do que a gente chegar para a criança e falar para ela: para de chorar. Para de chorar, eu não aguento mais, você não para de chorar, toda hora a mesma coisa, vou colocar você de castigo, eu vou bater por você, eu não aguento mais, né? E grita com a criança e tudo mais. Não é assim, sabe? Porque às vezes o que a criança tá precisando, gente, muitas vezes também é chorar, né? Colocar para fora coisas que aconteceram durante o dia. Não é à toa que a gente fala, né? Chora, chora, quando a gente chora a gente lava a alma, né? E a gente acolhe, eu tô aqui, se a criança quiser vir no seu colo, aí você canta devagarinho pra ela, né? Você mostra que você tá com ela, independente do que acontecer, né? E você lembra que faz parte do desenvolvimento, que para a criança também não é fácil, né? Então quando você canta esse chororô já vai passar, né? Às vezes a gente canta uma vez, duas vezes, a criança vai se acalmando e vai, né, tendo essa consciência, porque no momento do pico da birra da manhã, qualquer coisa que a gente faça, muitas vezes não dá resultado. Porque é que nem a gente, quando a gente tá no pico de uma briga, de uma discussão, alguma coisa aconteceu com a gente tá, né, sei lá, fora do eixo totalmente, que é o que acontece com a criança nesses momentos de birra. Não adianta ninguém vir falar nada, ninguém vir conversar nada, ninguém fazer nada que a gente não quer saber, a gente não quer ouvir, né? Alguma coisa que vem de fora. Que nem eu falei ontem, né? Essa palavra que vem de fora. Agora, quando a gente canta, a música já envolve, né? E quando envolve, a criança vem junto essa respiração, né? Essa calma, e a criança vai aos poucos se tranquilizando. E se isso acontecer novamente, de novo, essa birra, né? A criança, a gente começa a cantar, aí a gente vai trazendo esse eixo e isso vai diminuindo. E a gente vai passando por essa fase de uma forma muito gostosa. Mas lembrando que a gente precisa, né, olhar para o todo da criança. Será que ela está querendo dizer algo pra gente? Será que a rotina dela tá boa? Será que ela tá comendo bem? Será que ela tá dormindo bem? Será que pode ser saudades? Né? E olhar para esse todo e acolher essas crianças para ajudar. Então, quando a gente fala, né, esse chororô já vai passar, pode chorar para se acalmar, é que nem aquela coisa que a gente fala, não, pode chorar, vai, chora, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Então, ela começa a perceber que ela não tá fazendo nada muito absurdo, né? E que independente do que ela tá fazendo, a gente ama essa criança, a gente ama ela. E é isso que ela precisa nesse momento. Por conta de tanta coisa que tá acontecendo dentro dela, ela precisa se sentir amada, sentir esse amor. A gente pode distribuir várias canções durante a rotina das crianças, que a gente vai dando esse chão para a criança, né? Ela vai se sentindo mais segura com tudo isso. Então, chegou o momento de tomar banho, a gente começa. Chegou a hora do banho, depois de tanto brincar, bem limpinho vai ficar o corpo todo que eu vou ensaboar, chá. E daí a gente já envolve, né? E tudo vai virando uma grande brincadeira. Então, é muito legal a gente ter várias músicas assim, porque isso também, a gente tem muitas coisas que a gente já consegue prever, o que vai desencadear um ataque de birra, né? Se, por exemplo, no momento de guardar os brinquedos e de arrumar a casa, a criança nunca quer ajudar a guardar, ela precisa aprender, né? Precisa aprender que ela teve muita liberdade, ela brincou bastante, foi muito legal, ela brincou fora, ela brincou dentro, ela fez um monte de coisa. Mas tem um momento que a gente precisa guardar. Isso são os combinados, isso são as regras, isso é o limite, é disso que a gente está falando também. Isso a gente ajuda a criança a se situar, né? A gente também precisa de limite, a gente tem limite, que são essas leis que a gente segue. A natureza também já nos coloca um limite, né? A gente sabe até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir, em relação ao outro, em relação à vida, em relação ao trabalho. A gente sabe que a gente precisa cumprir o que a gente, né?
o que a gente não precisa cumprir, a gente consegue se programar, a gente consegue se organizar quando a gente sabe que o supermercado vai abrir amanhã, né? Ou se a gente sabe que o supermercado vai ficar fechado amanhã, a gente consegue se organizar. Tudo isso é limite, né, que a gente tem nas nossas vidas para a gente conseguir se organizar. Imagina se a gente não sabe de nada que vai acontecer. Nossa, eu não sei o que vai acontecer. É um pouco do que está acontecendo nessa pandemia, que a gente não sabe muito o que vai acontecer. Né? Se vai piorar, se o vírus vai não sei o que, se a gente já vai conseguir viajar, se não vai, e a gente fica perdido, a gente fica muito inseguro. Então, quando a gente fala de limite na vida das crianças, é isso, é para passar segurança para a criança. Não é para ficar em cima da criança, ficar proibindo tudo, ficar controlando a vida da criança. Não é nada disso que eu tô falando. É a gente ter essas regras e esses combinados. E quando é não. Né? E com isso a gente vai fazendo, né, essa moldura, né? E aqui no meio a criança vai brincar muito, vai ter muita liberdade, vai ser tratada com muito respeito, com muito carinho, lembrar sempre da natureza e desses combinados, né? E dessas regras que precisam ser cumpridas. Isso é apoio para a criança se desenvolver e para a criança entender que a vida é assim. Né? Quando a gente fala de educação, a gente quer o quê? Quando a gente fala de educar as crianças, a gente quer que as crianças aprendam sobre o mundo real, aprendam a viver da melhor forma possível nesse nosso mundo que é uma caixinha de surpresas, né? Mas o que a gente sabe é que no mundo a gente se frustra sim. Então a criança precisa se frustrar no momento que é importante ela se frustrar. Ela não precisa se sentir rejeitada, isso não. Ela não precisa ficar com medo e apavorada, isso não. Mas ela precisa saber que a vida frustra, que a vida não é fácil, que a gente não tem tudo que a gente quer o tempo todo. Né? Então ela precisa ter isso desde a infância, né? Saber superar isso, saber lidar com isso. Né? Que a vida nos dá muitos nãos e que a vida tem regras pra gente viver bem, né? A gente precisa seguir essas regras, esses combinados, né? Então é isso, gente. A gente olhar aí para as nossas crianças e acolher, lembrar que faz parte do próprio desenvolvimento físico, biológico, tá? E que as crianças não fazem isso de propósito e que não adianta a gente ficar falando e dando sermão, fazendo um monte de discurso, né? E o que a gente faz é acolher, é respeitar, né? É observar a criança, escutar a criança, o que ela está querendo me contar. É ter essa música como ferramenta, tanto pra gente, né, ir ajudando na rotina dessa criança, quanto pra gente nos ajudar também. Porque quando a gente fala de ajudar a criança, a gente também está, né, a gente está nos ajudando, estamos nos ajudando, né? Lembrar que é o processo que importa, que às vezes você faz uma coisa hoje e amanhã você já perdeu as esperanças, já faz tudo errado. Não, quando a gente fala de rotina, de combinados, né, um dia após o outro. E às vezes a gente tem um trabalho, uma energia que a gente tem que educar e colocar maior, né, em alguns momentos, para depois vir a tranquilidade. É isso que eu falo, a nossa conduta como adulto, ela vai ficar para sempre na vida das crianças, pro resto da vida das crianças. Então, dependendo de como a gente agir e atuar agora, sabe, se é com amor, se é com empatia, se é acolhendo essas crianças, ouvindo, escutando muito bem essas crianças, o que ela está querendo nos dizer, a criança se sentindo amada, se sentindo respeitada, né? Ela vai crescer aprendendo dessa forma, aí ela vai te respeitar, ela vai saber o que é amor, né? E com isso a gente vai sim construindo um mundo melhor, com pessoas melhores, né? Diferente se ela não se sentir amada, se ela não se sentir acolhida, ela vai entender que é assim que se relaciona no mundo e com as pessoas, que ninguém precisa respeitar nada, ninguém precisa se respeitar ninguém, e tudo à base do medo, do grito. Se a gente perde o controle, a gente lembra que tem uma música que a gente pode usar de apoio, né? Aí a gente também vai respirar e vai cantar. Né? E a gente não vai se entregar à raiva, à gritaria, né? O que a gente busca, a perder a cabeça, a perder o controle. A gente vai fazer esse exercício e com isso a gente está ensinando a criança também a se controlar, né? Se a gente se controla, a gente ensina a
criança a se controlar.